Boa noite, queridos. A paz do Senhor, paz de Deus, que a paz esteja com todos, amém? Essa campanha Desconecte, nós vamos continuar e talvez nós não paremos. Tem maquininha para quem quer colocar a sua oferta, o seu dízimo, dá para fazer o Pix, tem ali, dá para ver o Pix ali, a chave, dá, né? Legal. Então pode fazer um Pix, tem a maquininha. E eu quero orar antes com vocês, mais uma vez. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração nessa noite, ministrando com poder, com glória, e que se faça entender que há Deus nessa igreja, em nome de Jesus. Além da campanha do Desconecte, que nós queremos continuar, o Marcos falou que nós estamos meio viciados, na verdade, totalmente, completamente, absurdamente viciados na internet, no celular. Na minha família, os únicos que não são viciados no celular, eu acho que é o Bruno e a Camila. Há uma briga. Falou: você quer falar com eles, não ligue no celular, eles não vão atender. Certo? Todo mundo sabe, né? Eles não vão atender, porque ou o celular está desligado, ou acabou a bateria, sempre tem uma desculpa assim. Esqueceu em casa, como que alguém vai para São Paulo e deixa o celular carregando em casa? Vai para São Paulo de madrugada, na feira da madrugada de São Paulo, e deixou o celular carregando em casa. É incompreensível na nossa geração atual, certo? E lá em casa nós tínhamos uma mania. O Wesley foi lá almoçar algumas vezes. Na hora da refeição passava a cestinha, não para recolher dízimos e ofertas, mas para entregar os celulares. Na hora da refeição, sem celular. Seria legal se fosse em casa, né? Na hora de estar em casa, sem celular. E vamos continuar com essa campanha. E a Camila estabeleceu que nós vamos ter meses temáticos aqui para o final do ano. E esse é o mês das mães. E ela pediu para eu estar falando sobre uma mãe bíblica. E tem tanta coisa boa para se falar das mães da Bíblia, né? E eu queria falar de Joquebede. Quem sabe quem foi Joquebede? Mãe de Moisés. E ela viveu num tempo em que Faraó queria matar todos os meninos. Por quê? Satanás sabia que ia levantar um libertador para tirar Israel do Egito, então vai nascer um menino. E ele deu ordem às parteiras egípcias que matassem todos os meninos. Elas não obedeceram. Então o que eles faziam? Pegavam os meninos que nasciam e jogavam no rio Nilo. Teve uma mãe que não fez isso. Isso eu não vou abrir esse texto, mas está em Êxodo capítulo 2, que fala que a mãe de Moisés, Joquebede, não jogou Moisés no Nilo. Quando ele tinha uns 3 meses, ela fez uma cestinha, um cesto, betumou aquela cesta e colocou o menino. Foi uma história tão bonita, né? A gente vê isso contando lá na África. Que coisa linda! Isso contando para as crianças, coisa mais linda. A Bíblia fala a verdade, gente. A gente tem mania de romantizar tudo e florear tudo, tá bom? Mas a Bíblia fala a verdade. Se você for ver o texto, fala que Joquebede, vendo que Moisés era muito formoso, não quis que jogassem o menino no Nilo. E eu fiquei pensando, mas e se ele fosse feio? Não é toda criança que é bonita, certo? Vamos convir. Não, que lindo. Quando fala é bonitinho, é que quer dizer que é um feio bem arrumadinho. Nossa, que bebê bonitinho. É um feio bem arrumadinho. Mas e se Moisés fosse feio, gente? Ela não teria jogado? Como assim? E ela colocou no cesto. E não foi ela que acompanhou. Está escrito lá que a irmã dele é que quis acompanhar. E se você for ver Atos capítulo 7, verso 17,
Sabe o que está escrito lá? Que as mães estavam tão sofridas na terra que elas enjeitavam os seus filhos e jogavam permitia que jogasse no rio Nilo. Enjeitavam. Aí eu fui ver a tradução, o sinônimo, tradução não, sinônimo de enjeitar é rejeitar. As mães rejeitavam os filhos e jogavam. Mãe é tudo romântica, gente? Mãe é tudo maravilhosa? Fala sério. Pensa nos bebezinhos, lindinhos, fofinhos, gordinhos, tudo bonitinho, joga no Nilo. Devia ser muita criança, porque tinha muita hebreia. E hebreia, naquele tempo, ter filhos era uma bênção. E não tinha pílula, não tinha as coisas que previnem filhos. As mulheres hebreias tinham muitos filhos. Se nascesse menino, jogava no Nilo. Pense em quantas crianças foram jogadas no Nilo. Mas Joquebede, a única mãe que é falada nesse tempo que não jogou o filho no Nilo. E nas maldições está escrito que se você não obedecer ao Senhor seu Deus, tem lá todas as bênçãos, depois vem todas as maldições, e tem uma parte das maldições que as mulheres de tão formosas e mimosas comerão os seus próprios filhos e comerão a placenta. Está escrito na Bíblia. Mas Joquebede salvou o filho. E como falar das mães de hoje? Como é que se joga filhos no Nilo hoje em dia? Quando as mães não criam seus próprios filhos, que outros criam. São outros que cuidam. São as mães que deixam para a creche cuidar. Isso é dia de falar disso, é dia das mães, né, Dana? Deixam para a babá cuidar, para a avó cuidar. Todos cuidam, menos a mãe. Isso também é jogar o bebê no Nilo. Mas eu estou falando de uma mãe que não jogou o bebê no Nilo. Amém? Amém, gente? E todos os meses, todas as semanas desse mês, nós vamos falar de uma mãe. Teve mães maravilhosas, mas a Bíblia não mente a respeito de nenhuma delas. Eu vi um texto falando sobre Agar, que texto romântico maravilhoso. Aí vamos ler a Bíblia, o que está falando de Agar. Ok? Yes? Falei, glória a Deus. E o tema que eu vou trazer hoje, queridos, eu quero, antes de começar, falar para vocês que não é um recado para ninguém, que nós não mandamos mensagem de púlpito, que nós não mandamos recado de púlpito, mensagem para alguém em particular, está falando por causa de mim. Não, o Ronaldo sempre falou isso, nós não mandamos recado de púlpito, certo? Mas a gente tem que pregar a palavra. Nós temos que pregar a palavra. E aquilo que eu vou falar está tudo escrito na Bíblia. Então está falando por minha causa. Gente, já teve família que saiu da igreja porque diz que eu preguei alguma coisa para ela. E não foi. Aquilo que falou que eu tinha pregado, eu nem sabia. Sabe quando a pessoa... Nós saímos porque ela falou assim, assim, assim para mim. Mas essa pessoa faz isso? Eu nem sabia. Eu só preguei. Amém? E eu vou falar sobre um tema que eu até queria sugerir para vocês, que nós demos um estudo no ano passado, nas células virtuais, que todos os líderes falaram por um tempo sobre a recompensa da honra. E se vocês conseguirem achar na internet, tem uma série de 12 mensagens extraordinárias do John Bevere, chama A Recompensa da Honra. São 12 horas que ele traz esse tema, falando sobre as recompensas da honra. É incrível, as palavras que ele traz ali são extraordinárias. E dali surgiu a sala da honra que eles fizeram para nós. E eu vou dizer para você, todos os que fizeram essa sala da honra tiveram alguma recompensa. Eu estava pensando, o Marcos e a Ana conseguiram um sonho deles assim, do nada. Deus inventou uma forma de abençoar lá. A Alane, gente, eu não posso contar o que está acontecendo para vocês. Depois eu só posso falar em off para o pessoal aqui que conhece a história da Ana, da Alane. Está acontecendo umas coisas que vocês nem imaginam. Só Jesus na causa mesmo para fazer esse negócio, tá? E falei, mas Deus, o que o Senhor deu para Jace?
que Deus deu para Jássio, gente? Ela engoliu uma melancia chamada Milena. Não, Milena, Nicole. Nicole. E ela e o Júcio estão aí à espera da Nicole. A Nanda, que tem participado, gente, é extraordinário. Tudo que a Nanda coloca as mãos vira ouro, prospera. E ela tem sido grandemente abençoada também. Então, se você quiser dar uma olhada lá, ele fala de uma igreja que ele foi, e a igreja era mirradinha, era bem tal. Falou que ele percebeu que aquela igreja não honrava o pastor. A esposa do pastor tinha que trabalhar para ajudar a sustentar o pastor, para o pastor cuidar da igreja. Ele começou a ensinar aquela igreja. Quando ele voltou um ano depois, tinha carro para tudo que era lugar nos estacionamentos da igreja. A igreja cresceu, reformou, construiu. Foi extraordinário. Dá uma olhadinha, chama A Recompensa da Honra, do John Bevere, tá bom? Se alguém quiser saber qual a gente falava John Bevere, mas o nome é John Bevere. E o tema do que eu vou falar hoje chama o salário da honra e da desonra. Por que eu comecei a pensar nisso? Obrigada. Com certeza a minha água é melhor do que todas. A água que eles preparam para mim, gente, é uma água saborizada. É bem verdade que o Marcos pensou nisso por causa do Bruno. Mas a água agora é para mim, certo? Beleza. Pensei nisso por causa de uma palavra que a Jace trouxe na sala de oração, um dia desses. Alguém percebe que a Jace está grávida? A Jace é essa moça que estava aqui em cima cantando agora, a menor de todas. É fácil descobrir. Tem a maior e a menor, certo? Beleza, alguém percebe que a Jace está grávida? Tá, essa moça trabalha. E ela pega ônibus de manhã para ir para o trabalho e pega à noite para vir. E um dia ela entrou no ônibus cheio e ela pediu para uma moça que estava sentada, uma jovem, uma mulher, né, jovem, para dar lugar para ela. Falou, de jeito nenhum, não vou dar. E não deu. Falei, Jace, o que você fez? Eu não fiz nada, ela obrigou outra mulher a levantar para eu sentar. E aí, não contente com isso, ela sobe no ônibus pela frente, quando ela vai trabalhar de manhã. Ela sobe pela frente. Gente, homens que nunca ficaram grávidos não sabem o que é passar por uma catraca grávida. E ela entrou pela frente. O motorista falou, por que você entrou por aí? Foi porque eu estou grávida. Mas você não está tão grávida assim. Cara, pensa comigo. Existe uma mulher não tão grávida? Tá bom, existe aquela que está de 2 meses, 3 meses, mas a Jace está realmente grávida. Desse tamanho. É uma barriga de 9 meses com 5 meses. E o motorista olhou para ela e falou, você não está tão grávida assim. E se entrar um idoso aí? Você está no lugar do idoso. Bateu boca com ela. E tem sido constante a vinda dela para casa do trabalho assim. E aí nós fomos conversar com o diretor de uma escola, passamos algumas horas conversando com o diretor dessa escola. No período que nós estávamos na sala dele, o que nós vimos, assim, a conversa era atrapalhada, era truncada o tempo todo, porque o tempo todo tinha algo para resolver com algum aluno. O tempo todo. É o aluno que queria ir embora porque estava com dor de cabeça. Dizendo que estava com dor de cabeça. Era uma aluna que estava tendo uma crise de ansiedade. Era um outro aluno que estava bravo porque a professora tirou o baralho da mão deles, eles queriam jogar. Tinha outros que vinham e eles queriam jogar e era uma aula vaga e não deixavam eles jogar. E a preocupação da diretora é porque eles estão jogando um tal de jogo da discórdia. Quem já viu isso? Jogo da discórdia. Isso tem provocado encrenca nas escolas tremendas. E o que eu vi na direção ali foi o seguinte: eles estão tentando apaziguar os alunos, porque os professores são em menor número. E a qualquer momento pode explodir uma grande bomba e os alunos são em maior número.
assim que estão as escolas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. E o Brasil, gente, quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonada pela nossa nação. Eu já tive a oportunidade de morar no estrangeiro algumas vezes, oportunidade mesmo, daquela que quase me obrigaram a ir. E eu, não, o Brasil é minha pátria. Se for para visitar, se for para conhecer, eu quero. Mas o Brasil, eu amo o Brasil apaixonadamente. Teve esqueci, o Boulos trouxe um vídeo, trouxe um estudo falando sobre o que é o Brasil. Ele é um egípcio falando sobre o que é o Brasil. É incrível, é maravilhoso. E eu amo, e eu fico maluca quando eu vejo alguém falando como papagaio. Isso aqui é só no Brasil. Em todo lugar tem aquela mesma coisa que acontece, mas isso só acontece no Brasil. E não é verdade. Todo lugar tem corrupção, todo lugar tem aquilo que andam falando como papagaios. Não é. Mas se tem um problema no Brasil, eu quero contar para vocês agora. O Brasil é o país da desonra. Quem lembra aqui do 7-1? Brasil e Alemanha. Queridos, aquele ano, eu acho que nós trouxemos o telão para a igreja assistir, na igreja. Quando começou o primeiro, não foi nesse, eu sei que foi sabe quando você não tem como tapar os ouvidos? E eu antes assisti a Copa do Mundo, e aquele 7-1 da Alemanha, e nós fomos para o Congresso de Batalha Espiritual naquele ano em São Paulo. E o Lamartine Pozzella falou o seguinte, que ele ouviu, e eu não lembro disso, mas ele conta naquela época, ele falou que ele ouviu que quando a presidente Dilma entrou no estádio, ela não foi ovacionada, foi geral mandando ela tomar naquele lugar. Ele disse que quando ele ouviu aquilo, ele falou para a esposa dele, isso não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem. Resultado? Ele conta até hoje. 7-1. O problema não foi perder dentro de casa. O problema foi perder humilhado. Certo? Perder dentro de casa já é horrível, mas perder humilhado. Porque desonrou a mais alta autoridade do país. Aqui, hoje, não se fala tanto em Fórmula 1, jovens atuais, não é como alguns anos atrás, que Fórmula 1, no tempo do Ayrton Senna, gente, quando ele morreu, parecia que um irmão próximo meu tinha morrido. Eu chorei o dia inteiro, na esperança que alguém ressuscitasse ele. Mas, na Fórmula 1 tem 20 pilotos, certo? E o país que recebe uma Fórmula 1, se esse país tiver um piloto que corre na Fórmula 1, ele pode chegar em 20º lugar, que aquele país vai fazer as mais altas honrarias para aquele piloto. Porque ele está entre os 20 melhores do planeta. Ele é um dos 20 melhores pilotos do planeta inteiro. Ele é o cara, ele chegou em último, mas ele está lá. Recebe com cartazes, é a mais alta honraria que eles fazem para aquele piloto. Aqui, talvez os jovens não conheçam, só ouviram falar, mas o Rubinho Barrichello estava no meio dos 20. Ele era um dos 20 melhores pilotos do planeta. Mas não é só isso. Ele estava na maior escuderia do planeta, que era a Ferrari. E ele era o segundo. Teve um tempo que ele foi o segundo melhor do planeta. E o que o Brasil fez? O que o brasileiro fez? Quem lembra? Desonra, faz piada, coloca apelido, achincalha ele o tempo todo. O Brasil é o país da desonra. Infelizmente, o Brasil é o país da desonra. E a honra, queridos, não é só para quem está em cima. A honra não é só para quem está acima de mim.
A honra é para quem está em cima, para quem está de igual a mim e para quem está abaixo também. E eu quero falar sobre isso, a honra para com os pais. A honra para com os pais. O quê? Hoje pai é de igual para igual e um pai não é um teu igual. A Bíblia fala sobre o que acontece com alguém que desonra. Todo jovem que eu vejo morrer cedo, eu vou pesquisar se aquele jovem honrava os pais ou não. É só você analisar. Mas tem ainda, fala assim, ou vai morrer cedo ou vai viver mal. Não é de igual para igual. E hoje está um negócio assim de, por que você está invadindo minha privacidade? Daqui meu celular, tem senha no celular, não pode mexer na mochila e o quarto é trancado. Na nossa casa, quarto trancado ficava sem porta. A gente tirava a porta. Nunca foram de trancar o quarto. A honra é para com as autoridades, e não só as autoridades políticas, a autoridade polícia, autoridades. A honra para com patrão e chefe. A pessoa entra no emprego porque precisa, mas é questão de tempo para essa pessoa começar a desonrar aqueles patrões, falar mal, desonrar. A honra para com os mais velhos. Vocês sabiam que no Oriente, quando o mais velho entra na sala, num ambiente, todos ficam quietos e se curvam? Mas aqui, eu estava falando com o meu neto, aquele véi, o véi entrou na frente, o véi. Eu falei, não, véi não. Véi não. Você vai falar direitinho, porque isso é desonra. A honra, a desonra para com os velhos. E tem aqueles que foram pessoas ruins, pais ruins, mas a Bíblia não fala para honrar se eles foram bons, fala para honrar. E aí vem a honra do marido para com a esposa. A Bíblia manda o marido honrar a esposa como vaso mais frágil. E é uma desonra lamentável. Uma desonra lamentável. De um tratamento indecoroso. Tudo aprendido com Hollywood. E a desonra da esposa. Mical, quando viu Davi dançando para Deus daquele jeito, sabe o que ela fez? Ela falou assim, sabe quem era Davi? O rei. Ela era esposa do rei, então ela era rainha. E quando o rei, que estava dançando na rua, porque estava feliz com a arca do Senhor entrando, quando ele chega em casa, ela fala assim, por que você estava fazendo aquilo? Você parecia um vagabundo, dançava igual um vadio. Sabe qual foi a consequência para ela? A Bíblia fala que ela nunca teve filhos. Mas o problema hoje é que se elas não tiverem filhos, é melhor, porque hoje na família, no casamento, queridos, quem decide a hora de ter filho e se vai ter filho é a mulher. Sabiam disso? Vai, e aí? Vocês estão planejando ter filhos? Ela que transformou ele num Acabe, fala assim, ela ainda não quer. Ela acha que ainda não está na hora. Ou ela não quer filhos. Então quem decide hoje, na nossa cultura, se vai ter filhos ou não, é a mulher. Por que isso? Porque o Ocidente trouxe uma cultura dos Estados Unidos, através de filmes, de séries, de novelas, de tudo, trouxe a liberdade e a individualidade. E isso virou sinal, honra virou sinal de fraqueza. Começou isso, mais ou menos, esse enfraquecimento que nós estamos vendo hoje. Está acontecendo alguma coisa aí? Esse enfraquecimento que nós estamos vendo hoje, na família, na igreja e na escola, nunca existiu na história da humanidade. Nunca existiu. Queridos, isso começou
em 1850 para cá, com o movimento feminista. Direitos iguais, igualdade de direitos. Começou esse movimento feminista, com a Primeira Guerra e com a Segunda Guerra Mundial, tudo piorou. Tudo piorou. Por quê? Porque os homens foram para a guerra e as mulheres foram para as fábricas trabalhar. Quando os homens voltaram da guerra, as mulheres não quiseram voltar para casa, porque elas já estavam acostumadas com aquilo. Foram 4, 5 anos. Elas não queriam mais voltar para casa. Então os filhos foram ser criados pelas instituições, pela babá, pela creche, pelas escolinhas. E as mulheres, aí veio o movimento fortíssimo de direitos iguais. Então, a desonra da mulher para com o marido, hoje, se você... hoje eu ainda vou trazer um estudo sobre isso, uma palavra sobre isso. A visão do homem, hoje, macho, é ridícula para as mulheres. As mulheres respeitam o homem fragilizado, o homem homossexual, o homem gay. Mas o homem forte... Então ela é, na visão bíblica, Jezabel, que ganhou um Acabe, que ficou enfraquecido. E também a desonra dos professores, foi o que eu falei. Quem é que respeita o professor hoje em dia, gente? O Daniel aqui é professor, ele sabe. Tem que tomar cuidado. Eu fui chamada para ajudar com uma menina de 11 anos. A mãe falou assim, ela está tão estressada, me ajuda com ela. Se você olhar a foto de perfil dela do WhatsApp, eu falei, essa menina parece uma terrorista. Ela olha assim, ainda tirou a foto e colocou lá. E ela atende a gente assim, de igual para igual, sabe? Eu falei, meu pai, se uma menina, se eu chegasse estressada para ele, falaria, você está com algum problema? Está nervosa? Não, pai. Passou. Mas hoje os pais estão chamando ajuda externa para ajudar com as crianças e adolescentes estressados. Professores não dão conta, porque professor não é pai, não tem autoridade, aí eles metem a lei em cima. O pai e a mãe metem a lei em cima. Gente, e essa consequência de desonra implica em adolescentes e crianças completamente emburrecidos. Não sabem ler, não sabem escrever, não conhecem história, não conhecem matemática, não conhecem coisa alguma. Completamente desrespeitosos. O que tem de briga na escola, eles são violentos. Honra é o protocolo do céu. Queria abrir em Provérbios capítulo 3. E eu vou pegar os textos rapidamente aqui, porque para dar tempo de falar. Porque, queridos, existe um salário para honra e um salário para desonra. Qual é a recompensa da desonra? Eu falei aqui com o Brasil 1, Alemanha 7. A recompensa é humilhação pública. Se você desonra a autoridade, seja ela quem for, se desonra a autoridade, se desonra alguém de igual para igual, ou se desonra alguém abaixo, vai vir humilhação pública sobre a sua vida. Eu sou testemunha disso, porque aconteceu na minha vida. Todas as vezes que eu desonrei alguém, pode demorar, mas que o salário vem. Na minha vida veio para todo mundo. Professor, queridos, que o aluno pode até bater, pode até ser de igual para igual, pode até qualquer coisa. Mas o salário vai vir para aquele que desonrou. Vai vir. Eu vou pegar o texto, Provérbios 3,16, diz o seguinte: dai bebida forte ao que está prestes a aparecer. Não, é 3. Não é para dar bebida, não. Não, por favor, é 3,16.
Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. A sabedoria diz o seguinte: na mão direita você vai ter vida longa, ou seja, você vai viver muito tempo. E na sua direita você vai ter riquezas, vai ser próspero, abençoado, ter dinheiro, ter fartura e honra. É recompensa. Eu tenho visto esposas desonrando. O preço vem. Pode não vir logo, mas vem. Eu fui treinada por a minha mãe era extremamente submissa, gente. E o meu pai era feminista. E o meu pai me treinou. Sabe como meu pai me treinou? A vida inteira. E uma das coisas que ele falava é: filha, você tem que estudar, porque um dia que você casar, você não vai depender de homem. E se um dia ele for embora, você não vai ficar sozinha, você vai ter o que fazer na vida. E homem nenhum vai dominar você. E meu pai era homem. Mas ele era feminista. Pensa numa mulher dessa, casada, com um homem bravo. Ou eu mato ele ou ele me mata. E foi assim o nosso casamento. Era assim, ou ele me matava ou eu matava ele. Até que a Bíblia me confrontou e levou um tempo. Pensa numa casa que tem duas cabeças. A minha e a dele. Os dois mandam igual. Hoje tem marido ficando em casa para cuidar dos filhos e a esposa saindo para trabalhar. Vai dar certo essa família? Nunca! Nunca! Ok? Honra é dívida. E respeitar esse princípio garante para você prosperidade. E desrespeitar garante que você vai ser disciplinado pela vida, pelas pessoas e por Deus. Pode ter certeza. O açoite vai te pegar em algum lugar. Ou a vida vai te pegar, ou as pessoas vão te pegar, ou Deus vai te pegar. Desrespeitar o princípio da honra traz açoite. Posso falar para você que eu sou um exemplo disso? Não foi a vida inteira docinha. Estou falando para você que eu fui criada por um homem feminista, por um pai feminista. Pensa na tragédia que foi criar 3 homens, porque se eu continuasse daquela forma, mulheres, deixa eu te dar uma certeza. Se você for a mais forte no seu casamento e você tiver filhos homens, você vai criar um monte de banana. Você vai ensinar a ele que você é mais forte e todas as mulheres são mais fortes. E ele vai ser um banana na mão de qualquer mulher que aparecer. A honra é uma dívida. Romanos 13:7. Honra não é uma opção. Honra é dívida. Sabe um ditado que existe? Fala, nós temos que honrar nosso compromisso. Eu tenho que honrar essa dívida. Eu tenho que honrar. Eu tenho que honrar. E honra é dívida. Romanos 13:7 diz assim. Depois aí você coloca as frases. Eu dei algumas frases para a Ana. Honra não é uma opção, é uma dívida. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Mudou porque o Brasil é o país da desonra? Esse texto por acaso muda porque o Brasil é o país da desonra? Não muda nada. Mudou porque a cultura atual é de mulheres feministas, sem entender que o feminismo existe para avançar o comunismo e o fascismo. Não entende nada de história, só são papagaias que vão repetindo o que elas aprenderam de alguém. Vão repetindo direitos iguais, direitos iguais, direitos iguais, sem entender, sem pesquisar, sem saber. Honra é dívida. E em Hebreus 13:17 deixa muito claro que não é uma opção. Mas e se eu não fizer? E se eu não quiser? Se não for? Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Teve uma explosão na igreja
uma implosão que foi tudo para baixo, no dia que nós resolvemos dar uma palavra sobre lealdade. Sabe o que uma pessoa falou para mim? A palavra que foi falada, eu honrei cada um deles. A palavra que foi falada para mim, eu falei: nós esperamos até agora para ver o que você ia falar. E como você falou isso, nós estamos saindo da igreja. O que eu falei? Sobre lealdade, sobre honra. Eu falei sobre isso. E existe um protocolo para honra, gente. Deixa eu explicar para vocês que existe um protocolo. Quando você vai no fórum e você quer falar com o juiz, você não vai entrar de boné, você não vai entrar de bermuda, você não vai entrar de camiseta, você não vai chegar e falar: e aí, mano? Não entra. Não entra. Um advogado não entra na audiência sem terno e gravata. E ele nunca se refere a um juiz sem ser Vossa Excelência. Ao promotor, ao outro advogado, é senhor. No plenário do governo, você não entra no plenário se você não tiver de terno e gravata. E a mulher tem que estar muito bem vestida. Se você tentar entrar, você pode estar de camisa e paletó, e o terno aqui, ele fala: por favor, senhor, por favor, excelência, coloca o paletó. Queridos, vocês já viram, eu via muito quando o Bolsonaro não era presidente ainda, ele se xingava como? Vai para não sei aonde, você isso, aquilo. Não, Vossa Excelência, vai para não sei aonde, Vossa Excelência é um bandido, Vossa Excelência, trata por Vossa Excelência. Xingando, Vossa Excelência. No exército, se entra um oficial superior, bate continência. Enquanto o oficial não fala descansar, o cara tem que ficar ali. Quem concorda comigo que os jovens hoje deveriam todos prestar exército? E eu sempre falei: olha, jovem que diz que quer casar devia aprender a cavar um poço e entrar no exército. Vai para um oficial de alta patente, fazer igual é na escola. A gente quer jogar o jogo da discórdia. Vamos jogar o jogo da discórdia na cadeia. Tem protocolo para tudo. Na igreja também tem protocolos. Tem protocolos na igreja. Na nossa época, quando eu era criança, a diretora entrava na sala, nós todos ficávamos de pé do lado da carteira. Hoje a diretora entra na escola, o caderno voando, acerta a cabeça da diretora. É ou não é? O que você acha que vai acontecer com eles? A diretora que é uma coitada ou são eles que são? Uma vez uma prima minha falou para um meu cabeleireiro, falou assim, ela tinha 18 anos. Tive uma prova ontem, colei a prova inteira, aquele professor é um burro. Ele olhou para ela e falou: o professor é um burro? Ela também não entendeu, porque estava na igreja, gente. Aqui, com o pessoal, o povo da igreja, eu sou pastor, o Ronaldo é pastor. Se encontra na rua: pastora, tudo bem? Ô pastor. Ronaldo é pastor. Um dia, uma pessoa, um mês que saiu da igreja, encontrou com ele e falou: ô Ronaldo, deixou de ser pastor. Ô Ronaldão, na igreja, né? Ô legal, ô legal, tudo bem, legal? Não, é pastor, tem protocolo. Ô Bruno, seu legal, ô legal, é pastor, tem protocolo. Segundo Crônicas 20:20. Bora lá. A Ana se empolgou com as frases que eu coloquei ali. Quando você respeita a unção, você recebe os benefícios dessa unção. E a prosperidade é uma das consequências de respeitar a unção.
Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, honrar a unção que está sobre alguém traz a consequência dessa unção para a pessoa. E a prosperidade é uma das consequências. Um exemplo, Moisés. Ele era ungido pelo Senhor. Miriam desonrou a unção dele. O que aconteceu? Lepra. Josué e Caleb honraram. O que aconteceu? Prosperidade. José, os irmãos desonraram. Potifar honrou e a casa dele prosperou. Saul era um mau rei e ele foi um mau sogro também. Mas Davi se recusou a desonrar. Um dia, eu achava, quando era adolescente, achava tão engraçado isso. Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre. Está escrito na Bíblia. E eu imaginei o rei Saul de coroa aliviando o ventre na caverna. Entra Davi por trás furtivamente e corta um pedaço do manto do rei. Não tinha tesoura. Como é que ele cortou e o rei não ouviu? Devia estar com o ventre muito ruim. Só que Davi se arrependeu só de cortar um pedaço do manto. Ele não quis desonrar. O que aconteceu? Então não é você honrar se o pastor é bom, não é você honrar se o marido é bom, se o pai é bom, se o professor é bom. Honrar e ponto. Se eles são ruins, o negócio deles é com Deus e Deus vai acertar eles. Mas se você desonra, Deus vai acertar você. Yes! Quem pode dizer sim, amém? Yes! A desonra com a unção gera perdas. E na Bíblia, o principal caminho para a prosperidade. Quem quer prosperar aqui? Eu queria dizer para você, o Mateus, você vai começar a orar assim: eu nunca vou ficar com uma parcela da minha casa atrasado. Nunca. Pelo contrário, eu vou pagar antes do tempo. Você vai aprender como, mas vocês vão pagar antes do tempo. Como eu não sei, mas se você começar a falar isso e você honrar, você vai ver isso acontecer, porque a honra gera prosperidade. Amém? Você é mais empolgado, você é mais pentecostal que isso. Então seja, por favor. Não, você é muito mais pentecostal. Você é mais pentecostal. Na Bíblia, o principal caminho para a prosperidade é Qual é o caminho principal para a prosperidade na Bíblia? É a honra. Quer prosperar? Quer se dar bem na vida? Quer ter os seus sonhos realizados? Comece pela honra. Malaquias, queridos, não é um livro. Todo mundo sempre pensou que é um livro sobre dízimos e ofertas. Nunca foi. Malaquias é um livro sobre honra. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, vou provar. Capítulo 1, verso de 6 a 10. Malaquias 1, de 6 a 10. Não é sobre dízimo, é sobre honra. Nós usamos essa palavra. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Aqui o Senhor está falando, como assim? Nós temos desprezado? Em que, Senhor? 2. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o a teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Até aí. O que os sacerdotes estavam fazendo na época? Tinha que colocar um pão todos os dias na mesa do altar. Todos os dias tinha que fazer um pão novo. E aí sabe que eles começaram a pensar: mas Deus nem come esse pão, deixa ele aí. E aí começaram a deixar o pão lá. E aí
Para oferecer sacrifício, tinha que ser um animal completamente puro e perfeito. Às vezes alguém roubava algum gado e levava, chegava lá, eles comiam umas partes melhores e deixavam o resto lá. Eles iam atrás daquele animal, pegavam, traziam, limpavam, lavavam e ofereciam aquilo a Deus. E Deus falou, não pode ser cego, não pode ser coxo, não pode ser manco, não pode ter defeito. E eram esses animais que eles estavam oferecendo a Deus. No verso 10 ele fala assim, pensa que eu vou aceitar vocês? Olha aqui para mim, Deus está falando assim, você pensa que eu vou aceitar vocês? Gente, eu não estou dando recado para ninguém. Eu falei no começo aqui, olha, eu não estou passando recado para ninguém, que a maioria eu não conheço. Capítulo 2, verso 1. Eu quero ler esse aqui, é importante ler esse texto. Diz assim, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra, se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Próximo. Eis que reprovarei a vossa semente, ou seja, os seus filhos vão ser reprovados por Deus. Espalharei esterco sobre os vossos rostos. Tá bom, até aí. Sabe o que Deus está falando assim? Para quem não honra. Fala assim, eu vou pegar cocô e vou esfregar na sua cara. Deus está falando. Sou eu que estou falando? Ou está escrito em Malaquias? Para quem não honra. Não precisa ler lá, mas no 3:8 Deus fala assim, vocês são ladrões. E o povo responde, mas no que nós temos te roubado, Senhor? Eles faziam assim, nós fazemos assim. Mas no que nós temos te roubado, Senhor? E aí, quero passar para vocês, fiquem acreditando nesses pregadores da internet que falam que dízimo não é para os nossos dias. Acredita neles, vai nesse cântico, vai nessa moleza, vai, acredita nisso. Vocês vão ver a resposta de Deus. Eu sei que eu e o Ronaldo, nós somos, eu peguei uma palavra aqui, oferta é o maior, honrar a Deus não é você chegar aqui e começar a cantar, nós te honramos, Senhor. O maior sinal de honra é a tua oferta. E aí eu peguei uma palavra aqui. Vocês sabiam que quando Davi teve que oferecer uma oferta para Deus, ele comprou um lugar chamado a Eira de Araúna. Porque ele falou, eu não posso oferecer para Deus algo que não me custe. Tenho que pagar para oferecer a Deus. Sabe o que é a Eira de Araúna? É o terreno mais disputado do planeta. É o Monte Moriá. Quem sabia disso? Lá, Abraão ia sacrificar Isaac. Lá foram as primeiras ofertas de Abel e de Caim. Lá foi construído o templo de Salomão. Lá foi onde Noé saiu da arca. Lá hoje está o Domo da Rocha, que é a mesquita dos islamitas. E é onde foi construído o templo de Salomão. O terreno mais disputado do planeta inteiro foi o que Davi comprou para o Senhor. E eu e o Ronaldo, nós temos entre nós um acerto. Quando nós ofertamos ao Senhor, eu falei, deixa eu procurar palavras para descrever as nossas ofertas quando nós resolvemos ofertar assim. As nossas ofertas são absurdas, ilógicas, insensatas, indecorosas, indecentes e obscenas, que a gente oferta mesmo. Há um tempo atrás, o Ronaldo chegou aqui e eu vou falar porque ele falou na igreja. Nós precisávamos pagar algo na igreja, era a prestação, nós precisávamos pagar e o Ronaldo falou, gente, quem é que vai ofertar?
eu do meu bolso vou dar 15 mil reais. Nós somos ricos? Nós tínhamos? Não, era reserva nossa. Era reserva nossa. Porque nós queremos ser obscenos quando nós ofertamos. Vai atrás desses pregadores da internet que dizem contra dízimos e ofertas. Vai, vocês vão ver. Ou vocês, Deus fala assim, ou vocês me tratam como Deus, ou eu não quero nada com vocês. Se Deus não for o primeiro na tua vida, Ele só vai ser o teu juiz. E Deus não trata todo mundo igual, não. Davi, Deus tratava como graça, com graça. Os inimigos de Davi, Deus dava a espada. E hoje não é dia de falar, mas eu ia falar, tempo também, eu não tenho para isso, falar que Deus não ama todo mundo, não. Só dá uma olhadinha em Salmos 11, 5 e 5, 11. Você honra Deus quando cuida daqueles que Ele ama. Quem é que Deus ama? Gente, agora a minha família vai rir. Quem é que Deus ama? Os órfãos, as viúvas e os necessitados. Quando o Ronaldo ora aqui, toda vez que ele ora, ele fala, Senhor, também abençoa os órfãos, as viúvas e os necessitados. Os órfãos, as viúvas e os necessitados. Quando você honra a Deus, quando você ama essas pessoas. E não se apresente a Deus de qualquer forma. Isso é muito importante. Quando eu venho para a igreja, eu coloco o melhor que eu tenho, as melhores roupas. Talvez o seu melhor seja uma calça jeans, uma camiseta, mas é o teu melhor. Quando vem para a igreja, vem com o teu melhor. Vem, eu estou indo para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Não chegue atrasado no culto. Não chegue atrasado no culto. Isso desonra a Deus. Não fique levantando. Não fique conversando, não fique olhando o celular. Isso desonra a Deus. E eu parei de mexer com as pessoas com o celular porque eu deixei de ser da geração do papiro. Porque antes eu achava que Bíblia era só a impressa, no papel. Agora eu tive que modernizar, porque senão eu ia ter que voltar para a Bíblia escrita na pedra de Moisés. Certo? Mas a Bíblia também está no seu celular. Não chegue atrasado. Não saia antes de terminar. Nós íamos num congresso. Gente, se você sentasse do meio para trás, você não assistiu o congresso. Porque é uma movimentação absurda naquela igreja. E uma coisa que eu coloquei aqui, eu acho que a Camila deve ter experimentado isso, eu não sei se a Nanda foi. Mas sala de amamentação de igreja é um terror. Eu fui numa sala de amamentação das pastoras. Ninguém presta atenção no culto. Ninguém, eu não vi uma prestando atenção no culto. Sala com os bebês, berçário para as mães ficarem. Ninguém presta atenção. É desonra. É desonra. Não chegue no fim do louvor. E aí vem outra coisa. Nós passamos 1 ano e pouco com o Bruno tocando sozinho aqui no violão. Você sabia que teve família que saiu da igreja porque não tinha banda? Não veio para adorar a Deus, veio para ver a banda. Eu fui na igreja de um primo meu, queridos. É uma igreja que proíbe instrumentos. Existe. Proíbe instrumentos. E eu fiquei impactada com a unção daquele louvor só de vozes. Eu fiquei impactada, porque era um povo que estava ali só para adorar a Deus. Sem instrumentos. Mas tinha um violão aqui. Eu vou sair dessa igreja porque não tem instrumentos. Agora eu vou voltar porque tem instrumentos. Minha pastora, Deus confrontou ela antes de ser pastor. O pastor chegou nela. Ela só chega porque o louvor da igreja lá era muito ruim, né, Bruno? Era muito ruim. Era ruim. Pensa num louvor ruim. Assim, o Bruno é afinado, canta bem, toca bem. Mas lá era desafinado, não tocava bem, não cantava bem. Se ficasse só as vozes ia ser legal. Certo? E o pastor chegou nela e falou assim com ela:
Você tem um chamado. Você nunca vai alcançar o teu chamado. Sabe por quê? Porque Deus quer falar com você no louvor e você não chega na hora do louvor. Nunca mais ela fez aquilo. Queridos, quando você está louvando aqui, sabe, quanto tempo faz que você não chora na adoração? Quanto tempo faz que você não adora de verdade? E você fica, canta, você pode até cantar, mas não adora. Quanto tempo você só canta? Por quê? Porque a igreja teve problema? Por quê? Por quê? Não adora mais a Deus, isso é desonrar a Deus. Não é porque... Mas agora tem banda. Mas e se for só o Bruno? E se for só a voz? Assim, eu não vou castigar vocês dizendo que eu vou cantar. Porque aí vocês... Gente, uma desafinação na banda, a gente perde a unção. Você está lá assim... Aí alguém desafina... Perdi a unção. E aí você honra a Deus quando você ensaia bem, né? Também. Isso é honrar a Deus na igreja. Venha com a sua melhor roupa, cultue com o seu melhor. E pessoas que entendem protocolo se dão bem na vida. Claro que às vezes tem pastores e líderes que precisam ser confrontados. Claro. Então agora eu vou ser um vaquinha de presépio, foi o que falaram. Agora eu vou ser vaquinha de presépio, vou aceitar tudo, vou concordar com tudo. Agora é... Não. Às vezes pastores precisam. Pastores não são perfeitos. A sua mãe e seu pai não são perfeitos. Seu professor não é perfeito. O presidente da república não é perfeito. Seu marido, sua mulher não é perfeito. Mas você é perfeito. Não somos perfeitos. Agora, quando a gente começa a falar das fraquezas das pessoas com os outros, nós estamos sepultando essas pessoas, entulhando essas pessoas. E isso vai trazer maldição sobre nós. Quando você fala mal do seu professor, quando você fala mal do seu pai, quando você fala mal da sua mãe, do seu pastor, quando você fala mal do seu chefe, você está trazendo maldição sobre vocês. A igreja tem agora ensinado boas maneiras. Vocês devem ser gentis para com todos. Sejam gentis. Mas vamos falar a verdade, se você não for, você traz maldição para você. Mas se eu vou ser uma pessoa fraca, vaquinha de presépio, então agora eu vou aceitar tudo. Gente, coragem não é falar a verdade a hora que você quer. Isso é desonra. E tem algo dentro de nós que se rebela com a ideia de honrar as pessoas. Eu coloquei essa frase, pois a Ana coloca aí. Tem algo dentro de nós que se rebela com a ideia de honrar as pessoas. Imagina uma igreja ou uma família. Pensa numa família que o pai honra a mãe honra o pai, os filhos honram os pais honram os filhos. Gente, que família perfeita! Essa família está debaixo de uma proteção espiritual. Pensa nisso. E hoje, elogiar é sinal de fraqueza. Elogiar é sinal de fraqueza. Deixa eu ver aqui, quem eu vou pedir para elogiar quem? Porque, maridos, vocês têm elogiado suas esposas? Esposas, vocês têm elogiado seus maridos? Vocês são casados? Mentira. Vocês casaram no berçário? Que mentira! Gente, que cara de criança! Que legal! Ele te elogia? Também linda desse jeito, até eu. Agora vai, espera passar 40 anos. Meu marido fala: você tá uma gata. Beleza. Nós podemos discordar das pessoas, discordar dos líderes, mas com respeito. E você tem que descobrir se você se tornou um criticador e um confrontador por natureza. Tem uma falsa honra. Sabe o que é falsa honra? Olha para mim aqui. Falsa honra. Quer descobrir o que é falsa honra? Networking.
Gente, na minha network eu tenho 5 milhões de amigos. E eu tenho uma network assim, essa daí é aquela interesseira, que só está com as pessoas por interesse de chegar num lugar que ela quer. Isso é falsa honra. Honrar pessoas porque quer que eu me leve a lugares aonde eu quero. E a verdadeira honra é quando não depende de quem está na minha frente, depende de quem está dentro de mim. Vamos falar todo mundo? Não depende de quem está na minha frente, depende de quem está dentro de mim. A ingratidão é desonra. Eu ia ler o texto de Pedro, mas não vou ler esse texto. Pega Mateus, capítulo 13, eu já estou caminhando para o encerramento. Mateus, capítulo 13, versos 57 e 58. Mas se você quiser, se você está anotando, anota 1 Pedro 2, 17 e 18. Enquanto a Ana coloca lá, Mateus 13, 57 e 58. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Certo? Como que era a mesa ali para eles comerem a refeição? Era uma mesa baixinha. Eles sentavam no chão com os pés para trás. Olha para mim aqui, com os pés para trás. Mas eles andavam de sandálias e andavam na terra. Então era costume que viesse um servo, um escravo, alguém menor da casa, para lavar os pés deles. Por quê? Eles iam sentar assim, o pé dessa pessoa ia ficar na cabeça que estava do meu lado. Então, para não ficar aquele pé chulesento cheio de terra, eles lavavam, certo? Eles estavam discutindo quem era o maior. Lembra que os discípulos estavam discutindo quem é o maior? Sabe por que eles estavam discutindo quem era o maior? Para eles descobrirem quem era o menor deles, porque o menor ia lavar os pés. Jesus vendo aquilo ali, gente, se você fosse Jesus, gente, eu caminhei 3 anos e meio com esses caras. Olha o que eles são, eles viram eu ressuscitar morto, eu curar enfermo, eles viram tudo. Agora eles estão querendo saber quem é o menor, vou morrer sozinho na cruz. Não quero mais andar com esses caras. Enquanto eles estavam discutindo, Jesus pega, levanta e fala, enquanto vocês discutem aí, ele vai, põe a toalha na cintura e começa a lavar os pés dos caras. Fala, não é um problema, eu lavo. E escandalizavam-se nele Jesus, porém lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Próximo. E não fiz ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. Jesus chama desonra de incredulidade e chama a incredulidade de desonra, certo? E não precisa abrir também, Ana, mas é Gênesis 9, de 20 a 27. Quem lembra que quando Noé sai da arca, o que ele faz? Ele planta, ele colhe uvas, faz vinho e fica bêbado. E o que ele faz? Fica pelado na tenda. Quando o filho dele, mais novo, Canaã, viu, foi falar com os irmãos dele. Vocês não sabem o que eu acabei de ver. O pai está pelado, dançando na tenda. Os 2 mais velhos vieram de costas, para não ver a nudez do pai, e cobriram. Quando Noé ficou sóbrio, ele falou assim para Canaã, o seu filho será amaldiçoado porque você fez isso. O que é descobrir a nudez de alguém? Desonra. Descobrir a nudez dos seus pais é falar deles, falar das fraquezas deles. Descobrir a nudez dos seus pastores é falar das fraquezas dele, dos seus professores, das autoridades. Isso é descobrir. E veio o que para a geração de Canaã? Maldição. E Jesus aqui fala que é desonra. E sabe por que as pessoas criticam? Sabe por que falam mal do Rubinho Barrichello? Não é porque eles gostariam de ser igual ao Barrichello. Não preciso crescer para te alcançar. É só tentar te diminuir. Quando eu diminuo alguém, eu me sinto maior. Quando as pessoas falam da outra, é porque está tentando diminuir aquela pessoa para tentar ser maior. É terrível isso. E a desonra tem um salário.
A desonra tem um salário. Por que eu quis trazer essa palavra? Porque foi fato na minha vida e na vida do Ronaldo. Foi fato na nossa vida. Nunca desonrei meus pais, minha família. Eu dou grande honra, eu e Ronaldo, nós damos grande honra ao Bruno e à Camila como pastores da igreja. Nós os honramos. Eu honro meu filho mais velho como primogênito. E honro meu caçula como profeta de Deus, porque quando ele fala eu paro para escutar. Ah, mas ele não sei o que, não sei o que lá. Eu falo, não vejo como está, eu vejo como é. E eu os honro. E nós honramos nossos netos. Eles podem parar, vocês parem com eles e perguntam se nós falamos assim com eles. Falamos qualquer coisa. Nós os honramos. E nós honramos os líderes dessa igreja. Eu honro a minha nação, apesar de minha nação ser o país da desonra. Honro o meu presidente. E honro o governo da nossa cidade, honro a nossa cidade. Foi porque eu nasci boazinha, ninguém nasce bonzinho, mas a gente aprende. Hoje eu honro meu marido, mas já desonrei bastante. E graças a Deus por ele não ser o Acabe, que eu teria transformado. Se eu continuasse daquela forma, ele não ficaria. Mas tem mulher, querido, que para um marido ser forte com ela, ser o sacerdote, claro que existem abusos e essa não é a palavra aqui, não é essa a palavra. Para o marido ser forte com aquela mulher, ou ele tem que matar ela, ou bater nela, ou separar dela. Não tem outra alternativa. Ou ele mata aquela mulher, ou separa dela, ou ele aceita a posição de Acabe. E maridos também que desonram as esposas como mulher, vaso mais frágil. Queridos, eu precisava trazer essa palavra porque existe uma recompensa extraordinária. Está ali a vida de Davi para falar com a gente que ele comprou a eira de Araúna, o território mais disputado do planeta Terra. Você quer ser honrado, você quer ser próspero, você quer ser abençoado. Não seja igual a essa geração. É a pior geração de toda a história da humanidade. Vocês mais velhos que não estão em escola agora, os meninos que estão em escola sabem que o negócio ali é tenso, é ou não é? Entrar numa escola hoje, vai no horário da entrada, na hora do intervalo ou no final, na saída. É zona de guerra. Eu estou sendo chamada constantemente para ir nas escolas. Falei com uma mãe e essa mãe falou, me ajuda, ela precisa de ajuda, depois você me ajuda também? Você ajuda os meus outros filhos também? Meu Deus, que mãe! Ajuda essa mãe! Mas eu não tenho dinheiro para pagar, mas a sua filha tem celular e tem internet no celular. Está entendendo? Sua filha tem fechadura na porta para trancar e você não entrar. Que geração é essa? E onde vão parar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens e os adultos também que entraram por essa geração que o feminismo está aqui no planeta já faz tempo? Pensa no que vai acontecer. Minha oração é, Senhor, me ajude a tratar com honra e graça as pessoas, porque eu preciso que o Senhor me trate com graça. Eu vou falar de novo. Pode vir, Bruno. Senhor, me ajude a tratar com honra e graça as pessoas, porque eu preciso que o Senhor me trate com graça. Olha a inconsistência que os outros não vão vir? Deixa eu falar aqui. As mulheres hoje são fortes. Eu não conheço mulher fraca na nossa geração. Todas as mulheres que eu conheço são fortes. Vou falar aqui, todas as mulheres que eu conheço são fortes. E honrar tem que ser uma escolha das mulheres. Honrar o marido, honrar os filhos. As mulheres não querem mais ter filhos hoje. Quando na Bíblia, ter filhos é bênção. Na Bíblia, ter filhos é bênção. Mas porque alguém começou a falar
que não dá para criar filhos nessa geração, agora não pode mais ter filhos. E se vão ter filhos, quem escolhe é a mulher, o dia, a hora. E quando ela escolhe, ela liga para o marido e fala: agora está na hora de você vir para casa 3 vezes ao dia, corre! Eu tô fértil, tô ovulando, vem! E o bicho vai! Chegou a hora, agora nós vamos ter! E o cara vai! Pensa comigo, que geração miserável de Acabes que nós temos, de homens com medo das mulheres. O que ela vai fazer com você se você não obedecer mais? Te colocar no banquinho do pensamento. E vai pro banquinho. Gente, tem uma série de igreja evangélica que Hollywood produziu. Gente, quem é o mor, é o bispo, é o tudo, é o marido. E ela ficou brava com ele e falou: agora você não vai dormir na cama, vai pro quarto dos hóspedes. Aí ela ficou mais brava com ele: agora você vai sair de casa, nessa casa você não fica. Mas ele continua pagando as contas. E ele foi. Se um dia eu falasse pro Ronaldo: vai dormir na sala, eu fui dormir na sala. Nunca pus ele na cadeira do pensamento. Se eu colocasse, as mulheres estão mandando o marido dormir na sala e mudar de casa. E eles vão. Deu pra ver o meu olho arregalado? Eu estou estupefata com essa geração de homens. Eles vão. E se não for, é Lei Maria da Penha, pois que venha. Vocês estão indignados também? Vai e senta naquela sala de diretora ali. Meu Deus do céu. Fala com o Valdeci para ele fazer isso. Por isso que eu falo que diretor é diretor. Alguém aqui é da escola do Valdeci? Que foi da escola do Valdeci? Meu filho foi da geração que o Valdeci era diretor. Ah, rapaz. Ninguém brinca com ele não. Mas tem os Acabes. E eu vou ainda trazer uma palavra. Quem foi que pediu a cabeça de João Batista? Quem lembra? Quem lembra? Oi? Eu vou pregar ainda um dia falando que aquela ali é infinitamente pior do que Jezabel. Ela pede a cabeça do profeta. Ela quer a cabeça do profeta. Nós vamos ficar de pé, eu vou orar. E eu vou pedir que você fique na cadeira do pensamento, pensando se você tem desonrado alguém. Tem bastante adolescentes aqui, jovens. Acende um pouquinho para eu ver o rostinho deles, daqui a pouco você apaga. Obrigada, Jússi. Tem pessoas como o Jússi e os líderes dessa igreja, quando eles honram o pastor, fala que é puxa-saco. É puxa-saco. Tem adolescentes aqui, tem esposas, maridos, namorados, mulheres, homens. Quando você for procurar uma esposa, cuidado, cuidado. Não pega outra Jezabel, nem a que pediu a cabeça de... Eu edito. Eu não falei. Escolham uma mulher de Deus.
Graças a Deus na vida do Ronaldo, que eu era de Deus, embora eu fosse uma Jezabel. E Deus me transformou. Mas não foi do dia pra noite não, tá? Teve sangue, suor e lágrimas. Tô falando de alguém que recebeu açoite nas costas por desonra. Só para encerrar, Ronaldo que fala só para encerrar 200 vezes na pregação dele. Só para encerrar, nós vamos orar, não vou falar não, vamos orar. Queridos, é uma escolha, sabe? Mas você nunca vai poder dizer que você não sabia. Porque o castigo vem para quem desonra. O castigo certamente vem. Demora às vezes, mas ele vem. E eu e o Ronaldo, nós somos bem honestos um com o outro. Falar, nossa, isso aconteceu com a gente por causa disso, disso e disso. Eu engoli muito sapo. Tenho uma preocupação de não desonrar quem é mais velho. Cuidado com o que eu falo, tá? Mas não foi sempre assim. Mas eu fui criada na geração de chamar de senhor, de senhora. Meus filhos também. Eles têm problemas, mas tem caras que honram, são eles. São eles. Tiro o chapéu. Minha oração é, Senhor, me ajude a tratar com honra e graça as pessoas, porque eu preciso que o Senhor me trate com graça. Eu vou pedir que você ore, que você avalie. O Senhor quer abençoar a sua vida, Ele quer prosperar você, mas Ele só pode prosperar quem é filho. E só é filho quem entrega a vida a Jesus como Salvador. Só é filho quem diz, eu quero Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Se você é essa pessoa e você quer entregar sua vida a Jesus, fale, agora não é hora de você ter vergonha e olhar para o lado. Agora é hora de falar, não, eu quero me dar bem na vida. Eu quero Deus na minha vida. Eu sei que as lutas vêm, mas se eu estiver com Jesus, eu sei que Ele me garante. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus agora? Levanta a sua mão e alguém vai aí orar junto com você. Tem alguém querendo entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Tem alguém que já foi de igreja, mas quer dizer, hoje eu quero voltar a Jesus. Como filho pródigo, eu quero voltar. Sabe, eu sei que Deus está te chamando. Eu sei que Deus está te dando oportunidade. Eu sei que Deus quer te abençoar. E Ele não é aquele palhaço bombom que falam na internet, que Ele te ama e ponto final. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. E hoje é o dia da salvação. Se você é essa pessoa, levante a sua mão e alguém vai estar orando junto com você, aí onde você está. Se você é uma pessoa que eu sei, assim como eu, que já desonrou muito, você quer falar, Jesus, me dá graça, me ajuda a tratar as pessoas com honra, porque eu preciso que o Senhor me trate com graça. Comece a orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, te agradecer pelo teu Espírito Santo e pedir a bênção do Senhor sobre a vida de todos aqui. Essa igreja está aberta porque ela pertence ao Senhor. E o Senhor é Deus. E o Senhor é Deus. Obrigada, Senhor. Eu devolvo a Ti toda a glória e toda a honra. No nome de Jesus. Continua orando. Quando terminar a música, nós já encerramos, tá bom? Nós já encerramos.